Olá, telespectadores. Eu, Karina Liliane, e meu amigo Rodrigo Rosas, estamos começando a primeira edição do programa De Frente com o Jogo Aberto, um programa de entrevistas que trará a cada semana um novo convidado. E hoje teremos a presença do coordenador do curso de Biblioteconomia da UFAL. Estamos falando dele, o professor Edivânio Duarte de Souza, um paraibano que, devido às idas e vindas, já está enraizado em nossa terra. Edivânio, você é graduado em Biblioteconomia desde o ano de 1999 pela Universidade Federal da Paraíba. Como começou a sua relação com o curso e a partir de que momento você fez essa escolha pelo curso de Biblioteconomia? Isso mesmo, Rodrigo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a participação nesse programa, poder falar da minha formação profissional e da minha atuação, a formação na Universidade Federal da Paraíba, como você falou, e a atuação aqui na Universidade Federal de Alagoas. Então, a minha opção pelo curso de Biblioteconomia é uma coisa um tanto interessante, porque eu venho do interior da Paraíba e, como você sabe, o Brasil não tem uma história de biblioteca, não tem uma história de biblioteconomia, e eu não conhecia sequer o que vinha a ser biblioteconomia. Então, a minha pretensão, na verdade, era ingressar no curso de Direito, era um desejo dos meus pais. A gente sabe que no interior só existem dois cursos, Direito ou Medicina. Minha pretensão era essa, e como eu morava em casa de estudante, prestei vestibular para o curso de Direito, mas não passei na primeira etapa. E aí retornei para a cidade, só que no meio do ano aconteceu um vestibular, com os cursos que tinham vagas remanescentes. Entre esses cursos tinha o curso de Biblioteconomia, do conjunto de Biblioteconomia era um dos que não era licenciatura, não tinha pretensão de lecionar, E aí escolhi a Biblioteconomia justamente por isso, como uma possibilidade de ingressar na universidade e voltar a residir na capital, em João Pessoa. Edivânio, quais são as atribuições do bibliotecário? Karina, veja bem. O bibliotecário, em síntese, ele tem como atribuição o planejamento, a implementação e a gestão de serviços de informação. Então, na universidade, na formação do curso de Biblioteconomia, a gente tem como conteúdos básicos um conjunto de elementos que nos preparam a planejar essas unidades de informação, desde as tradicionais bibliotecas, a sistemas de informação, bancos e bases de dados, bibliotecas online, bibliotecas digitais. Com essa emergência dessas novas tecnologias de informação e comunicação, o curso tem ampliado bastante a sua zona, a sua área de formação e também, naturalmente, de atuação profissional. Edivânio, diante de todas as áreas de atuação que o bibliotecário tem a opção de trabalhar, por que você decidiu escolher a carreira acadêmica? Então, pegando inclusive a pergunta anterior que você me fez, Rodrigo, assim como eu não planejei fazer biblioteconomia, também não era projeto ser um profissional na área acadêmica, ou seja, atuar como professor. Pelo contrário, a escolha de fazer biblioteconomia decorreu justamente do fato de o curso ser bacharelado e não licenciatura. Mas no decorrer do curso eu comecei a participar de algumas atividades como projetos de extensão, e aí eu fui me descobrindo essa facilidade no diálogo, de alguma forma, se pode dizer assim. Além disso, foi a primeira oportunidade que apareceu logo quando eu me graduei. Eu me graduei num mês e no outro já surgiu um edital para professor substituto na Universidade Federal da Paraíba, e eu concorri a esse concurso de substituto, era o que tinha em frente, e tive a oportunidade de ser aprovado e comecei a dar aula, comecei a aprender. Eu passei 2 anos na Universidade Federal da Paraíba como professor substituto, e a partir daí não deixei mais de atuar como professor. Eu já tenho pelo menos quase 10 anos. Em 2011, você fez mestrado pela mesma universidade que você se graduou. Esse mestrado foi em Ciência da Informação. Eu gostaria que você explicasse aos nossos telespectadores qual é o elo entre a biblioteconomia e a ciência da informação. Veja só, até a década de 90 nós tínhamos uma história de biblioteconomia, não somente na graduação, mas também na pós-graduação em stricto sensu. Só que
no pós-Segunda Guerra Mundial, nos Estados Unidos, surge essa nova área chamada ciência da informação, e o Brasil naturalmente entrou nesse espaço, né? E aí houve uma aproximação dessas duas áreas, no Brasil como em outros países, entre biblioteconomia e ciência da informação. Existe uma diferença, né? Agora, essa diferença ela torna-se um tanto difícil porque a ciência da informação tem pretensões interdisciplinares, ou seja, participa da constituição desse campo científico diversos profissionais. No Brasil há um destaque muito forte da ciência da informação, da relação ciência da informação e biblioteconomia, porque os cursos de ciência da informação, grande parte deles foram implantados em escolas de biblioteconomia. Ou seja, bibliotecários se formaram e atuam, aliás, como profissionais nessa área. Agora, há uma diferença. Os cursos de biblioteconomia têm pretensão de formar profissionais para atuarem no mercado de trabalho como bibliotecário. A ciência da informação, por sua vez, ele não é um curso de formação, ele é um curso só stricto sensu, pós-graduação stricto sensu, e é aberto a todo e qualquer graduado. Então, enquanto a biblioteconomia se preocupa em formar profissionais para planejar, implementar e gerenciar sistemas de informação, a ciência da informação tem pretensão de discutir a informação desde a sua natureza, das suas propriedades, dos processos que a envolve, das tecnologias, metodologias, entre outras, que não estão circunscritas na biblioteconomia, né? É um espaço de discussão e reflexão e produção de conhecimento que vai além da biblioteconomia. Então, há de fato uma aproximação entre as áreas, mas elas não se confundem, né? A ciência da informação não está restrita às discussões em torno da instituição bibliotecária ou da informação nos circuitos de sistemas de informação, como é mais próprio para a biblioteconomia. Em 2011 foi o doutorado pela Universidade Federal de Minas Gerais. Como foi a sua experiência? Você deu alguma continuidade a algum projeto do mestrado? Bom, na verdade sempre existe uma quebra, né? Eu particularmente penso muito assim, não acho que nós temos uma continuidade nas nossas ações. Eu entendo que o conhecimento, na verdade, o conhecimento atual é uma ruptura com o conhecimento anterior. Então, é claro que o mestrado serviu de sustentação, serviu de base para que eu ingressasse no doutorado, né? Mas o doutorado foi uma nova experiência, né? Há um vínculo com o mestrado, principalmente porque quando eu participei na condição de mestrando na Universidade Federal da Paraíba, a gente passou por um processo de descredenciamento do mestrado, né? E o descredenciamento tinha uma marca muito forte de que existiam algumas produções que não eram em ciência da informação, né? Justamente por esse alargamento da área em decorrência dessa interdisciplinaridade. Então, no doutorado eu busquei justamente compreender, né? Então, o que é essa ciência da informação, já que ela se pretende interdisciplinar, mas por outro lado ela precisa se diferenciar, né? Então, foi uma experiência muito boa, é indiscutível, mas na verdade é um ingresso, né, nesse universo da produção científica, nesse universo da pesquisa. Foi só um primeiro passo, né? Por outro lado, a gente não pode esquecer, né, que uma experiência de um doutorado, sobretudo um doutorado em uma outra instituição, né, uma das melhores instituições federais que nós temos no país, a Universidade Federal de Minas Gerais, foi uma oportunidade para ter contato com outros professores, né, com outras bibliotecas, com outras fontes de produção, né? E realmente foi um período muito bom para mim, né? Conseguir, né, de alguma forma, plantar algumas sementes que eu espero poder colhê-las lá na frente. Professor, diante do que já foi dito e diante do seu currículo, nós percebemos que você tem também uma atuação como pesquisador. Como você se sentiu participando desses projetos? E atualmente você participa de algum projeto? Na verdade, eu sou um recém-doutor, né? Eu me doutorei em 2011, então até 5 anos a gente considera, né? O Brasil tem essa tradição de considerar recém-doutor, e eu estou ingressando na área de pesquisa ainda. Eu tenho algumas produções, artigos científicos e capítulos de livros, né, que resultam das minhas pesquisas de mestrado e doutorado, né? Não são pesquisas ainda, se pode dizer assim, aprofundadas. Por outro lado, eu venho atuando na Universidade Federal de Alagoas, também como coordenador de uma pesquisa que eu particularmente considero bastante importante para a gente compreender. É uma pesquisa que visa retratar
né, a criminalidade, né, como é que compreender como é que essa criminalidade está sendo retratada na imprensa alagoana, porque na verdade a gente entende que existe uma descrição que é posta na imprensa que nem sempre retrata efetivamente o que acontece, né, sobretudo nas áreas periféricas, né. Então, se localiza precisamente dentro de uma área que a gente trabalha na biblioteconomia e na ciência da informação, onde a gente procura correlacionar informação, cidadania e inclusão social. Né? Então, assim, é uma informação que procura, de alguma forma, construir a consciência individual e a consciência coletiva do sujeito. E compreender que, a partir desse acesso à informação, existe uma possibilidade de empoderamento, ou seja, de o sujeito ser conhecedor dos seus direitos e dos seus deveres e poder se situar num espaço mais pleno de cidadania, por assim dizer. Então é uma pesquisa bastante iniciante, né, principalmente porque eu lido aqui na Universidade Federal de Alagoas com alunos de graduação, e a gente sabe que isso fica muito restrito aos programas. É o PIBIC, né, o Programa de Iniciação à Pesquisa, né, mas é uma pesquisa interessante. Eu acho que é uma pesquisa que lança a biblioteconomia nesse espaço que está para além da instituição bibliotecária, né, como a gente vive tradicionalmente. Ou seja, a biblioteconomia não se preocupa tão somente com a instituição tradicional biblioteca, né, ela procura compreender como é que se correlaciona esse conjunto de informações e conhecimento que são sistematizados com o fazer bibliotecário e também com a sociedade como um todo. Estamos entrevistando o professor Edivânio Duarte. E voltamos a entrevistar o professor Edivânio Duarte de Souza. Atualmente você é professor e coordenador do curso de Biblioteconomia aqui da UFAL. Como e quando teve início essa sua relação com a universidade e com a nossa cidade? Bom, na verdade eu fui concursado no ano de 2004, né? Está muito próximo dos 10 anos. Eu assumi no dia 29 de julho de 2004. Né? E a partir daí eu me dediquei, né? Procurei me dedicar ao máximo à Universidade Federal de Alagoas. Além de essa dedicação estar condicionada naturalmente a um projeto que eu tenho, né? Um projeto de atuar verdadeiramente como docente, como pesquisador, né? Uma necessidade da própria universidade, né? Na verdade, o curso de Biblioteconomia, eu fui o terceiro professor contratado, então a gente funcionava com professores substitutos, né? E essa necessidade e também a minha vontade, o meu desejo de engajar verdadeiramente na prática docente, na prática de pesquisa, fez com que casasse bem, né? E eu já tive uma experiência em 2006 como coordenador do curso de Biblioteconomia, mas logo no final do ano eu fui aprovado no doutorado na UFMG e precisei, né, me distanciar, afastar do curso de Biblioteconomia. Então logo voltei do doutorado, assumi a coordenação do curso, foi um compromisso que eu tive com meus colegas, né, e aí a gente vem trabalhando no sentido de ampliar a atuação do curso de Biblioteconomia, de melhorar as condições, né, do ensino, da pesquisa e da extensão na área de Biblioteconomia da Universidade Federal de Alagoas. A gente tem procurado trabalhar em conjunto, né, procurado aglutinar os esforços dos nossos professores, dos nossos técnicos, dos nossos alunos, porque, embora se considere um curso ainda pequeno, nós temos um corpo docente formado tão somente por 12 professores, né, e um corpo discente por em torno de 160 alunos. A gente sabe que precisa, de fato, esse engajamento, né, desses três elementos, né, do professor, do aluno e do técnico nesse sentido. E a gente tem visto que tem alguns resultados positivos. Né? A gente funciona há algum tempo no subsolo da biblioteca e a gente já conseguiu, na verdade, a construção do prédio. Estamos próximos a mudar. A gente implantou projetos de extensão, a gente implantou projetos de pesquisa, né? A gente elaborou um projeto de pós-graduação lato sensu também para isso, e recentemente implantamos um periódico científico chamado Ciência da Informação em Revista, né, que na verdade tem pretensão de publicar ou de comunicar a produção científica na área de Ciência da Informação e Ciências Afins. Então é mais ou menos isso que a gente está atuando à frente do curso de Biblioteconomia. Edivânio, no ano de 2013 houve a comemoração de 15 anos do curso de Biblioteconomia. O projeto de implantação do curso aqui no campus, foi aprovado em 1998. De quem são esses méritos
E qual ano, de fato, o curso teve sua primeira turma? Bom, o curso começou em 98, né? Agora teve a primeira turma formada 4 anos depois. O curso é de 4 anos, né? Eu acho que o mérito do curso de Biblioteconomia, né? E aí eu falo desses 15 anos de história, é de um conjunto de pessoas, né? A gente não pode apontar um ao outro, né? É claro que teve um pontapé inicial, né? Teve uma preocupação das bibliotecárias, sobretudo a senhora Regina Cardeal, que atualmente é a pró-reitora de gestão de pessoas do trabalho, e também da bibliotecária Sueli, né, que já não está mais aqui na Universidade Federal de Alagoas, que participaram de uma especialização na área de gestão estratégica de recursos informacionais, né, e identificaram nesse curso a necessidade da implantação de uma graduação para formar profissionais bibliotecários, né. O Estado dependia muito da vida de outros profissionais, né. A gente tinha uma série de bibliotecas já no Estado, mas que não tinha condições, se pode dizer assim, adequadas para o funcionamento. Então, teve esse impulso inicial dessas duas bibliotecárias, mas a história do curso evidencia, na verdade, que teve uma participação de muitas pessoas. Outros professores foram contratados inicialmente, professores substitutos. Vários contribuíram, os próprios professores do curso de comunicação social, né, tiveram uma contribuição decisiva também no início do curso de Biblioteconomia, né. E a gente não pode esquecer o esforço, né, cotidiano também dos nossos alunos. O curso de Biblioteconomia tem uma característica, né, que são alunos que muitas vezes vêm do interior, alunos que têm uma condição de vida um tanto difícil, porque o curso é noturno, são alunos que trabalham, passam o dia trabalhando, muitas vezes no comércio, e se desdobram, né. Então, o curso é hoje o resultado de todo esse investimento, né. A gente não pode pensar numa pessoa ou outra, ou num profissional ou outro, ou num professor ou num técnico. Na verdade, os 15 anos do curso de Biblioteconomia vem mostrando, né, que ele é o que é hoje em função dos esforços de todos nós, né, da comunidade biblioteconômica, né, do Estado de Alagoas. E aí eu falo da comunidade biblioteconômica porque também eu incluo outros profissionais que foram alunos do curso, mas que mantêm um contato, seja através da Associação de Profissionais em Biblioteconomia, seja através do Sistema de Bibliotecas do Estado, seja através do Sistema de Biblioteca da Universidade Federal de Alagoas, entre outras, né, instituições que estão envolvidas. Então, o curso é resultado de tudo isso, né? Não existe um curso implantado por fulano, ciclano ou beltrano. Na verdade, existe o produto desse esforço conjunto, né, no cotidiano, porque a gente sabe que a Universidade Brasileira passa por diversos problemas, né, sobretudo de investimentos, de contratação de pessoal qualificado, etc. e tal. Então é isso. Você já falou um pouco da estruturação do curso aqui na universidade. Eu queria que você falasse um pouco do quadro de professores, enquanto mestres, doutores, o curso de pós-graduação, como você falou. É isso aí, Karen. Atualmente nós temos 11 professores, né, tem uma vaga, inclusive a gente está num processo de concurso, né, para esse novo professor. Desses 11 professores atualmente, nós temos 4 doutores, né, e 7 mestres. Né. Desses 7 mestres nós temos 3 doutorandos, tem 2 inclusive que estão já na metade do doutorado, né. E a gente tem procurado de alguma forma, sobretudo na condição de coordenador, de incentivar, né, de fato, incentivar os nossos colegas para que eles corram atrás, né, dessa qualificação, desse título, porque a gente sabe que uma série de atividades no campo acadêmico, no campo da pesquisa, depende dessa titulação. Né. É claro que, para além da titulação, né, a gente espera a produção e a atuação efetiva desses profissionais, mas a titulação já se apresenta como um critério, então é necessário a gente trabalhar nesse sentido. Né. E se tratando de pós-graduação, né, a gente vê logo que existe um vínculo muito próximo. Né. Então, assim, falar em pós-graduação significa dizer, pensar em titulação, ou seja, em mestres e em doutores, pensar em produção científica desses professores e pensar também em pesquisa desses professores. Então, há uma correlação necessária entre esses universos que não dá para pensar de forma diferente. Então, é claro que o curso de Biblioteconomia pensa em implantar um programa de pós-graduação. Naturalmente, a
gente a médio prazo pensa num programa stricto sensu, né, na área de ciência da informação, como acontece com as diversas escolas de biblioteconomia do Brasil. Recentemente a gente elaborou um projeto de pós-graduação lato sensu, né, gestão estratégica de recursos informacionais. Foi um projeto que foi avaliado pela PROPEP, né, pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação em Pesquisa, e também foi analisado pela Câmara Acadêmica, e foi um projeto bastante elogiado, um projeto que tem intenção, na verdade, de qualificar um corpo de profissionais para atuar mais na área da gestão das unidades de informação do Estado de Alagoas. Esse projeto foi direcionado inicialmente para funcionários da própria universidade, né? Mas diversos funcionários já têm uma especialização e naquele momento não se interessaram por isso. Então a gente está com uma proposta de ampliar a implantação desse curso, né, para a comunidade. Tem diversas demandas, diversos profissionais bibliotecários, inclusive nossos egressos, ex-alunos, né, que têm interesse de fazer esse curso, né. E hoje, particularmente, a gente está com uma professora que veio da Universidade Federal da Paraíba participar da banca do concurso, e a gente está aproveitando a vinda dessa professora, que já teve experiência na elaboração de projetos de pós-graduação no Instituto Sensu para a Universidade Federal da Paraíba, para começar a pensar uma PCM, começar a pensar uma proposta de pós-graduação Instituto Sensu, ou seja, um mestrado para a Universidade Federal de Alagoas, né? E estamos nessa, né, procurando ampliar os nossos horizontes, mas claro, sempre pensando que não trata só de se ampliar, né? A gente precisa também ampliar com qualidade, ou seja, ampliar com uma base sólida. A gente poderia, naturalmente, pensar em 2, 3, 4, 5 meses, elaborar um projeto e submeter à PROPEP e posteriormente à CAPES, mas a gente sabe que um projeto de pós-graduação stricto sensu exige muitos esforços, né, sobretudo na área de pesquisa e produção científica. A lei de número 12.244, de 24 de maio de 2010, sancionada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, determina no artigo 1º que as instituições de ensino públicas e privadas do país devem contar com bibliotecas. Qual a importância dessa lei, não só para o bibliotecário, mas também para a educação? Bom, Rodrigo, falar de lei, né, no Brasil é sempre uma questão, eu diria, né, complexa, né? Ou seja, eu quero dizer, no primeiro momento, que o fato de nós termos uma lei e a gente ter algum dispositivo que coloca uma obrigatoriedade no nosso ordenamento jurídico, não vai, de fato, pelo menos num primeiro momento, trazer essa efetividade do que está posto nessa lei. Então, claro que essa lei é bem-vinda, né? Não se pode pensar, né, em bibliotecas universitárias, em bibliotecas especializadas de qualidade, ou em bibliotecas e institutos de pesquisa, ou em bibliotecas de grandes empresas como a Petrobras, no Brasil, se a gente não pensa numa biblioteca escolar, né? Essa lei é bem-vinda porque ela vai fazer com que nós, brasileiros, compreendamos a importância da biblioteca no sistema educacional como um todo e na própria estruturação da sociedade, né? Então, a lei dá um prazo de 10 anos para a implantação de uma biblioteca em todas as escolas, né? A gente sabe que existe uma série de dificuldades e essas dificuldades estão muito além da estrutura dessas escolas ou das condições de determinados municípios, etc. e tal, do próprio Estado. A gente sabe que na base dessa questão tem uma conotação muito forte cultural, né? Como é que nós brasileiros vemos a instituição bibliotecária. Então, a instituição da biblioteca escolar, principalmente. Então, a gente tem um diagnóstico que não é recente, é um diagnóstico de pelo menos da década de 90, de um autor chamado Valdec Carneiro da Silva, dizia para a gente que a biblioteca escolar brasileira é uma miséria, e em sendo uma miséria ela é dispensável, e eu também entendo dessa forma. Então a gente precisa inicialmente refletir, né, tomar como referência essa lei naturalmente, mas refletir o que significa a biblioteca escolar no sistema educacional brasileiro. A gente não quer uma biblioteca, como muitas vezes é dito, como
cantinho de leitura, espaço de leitura, etc. E tal. A gente tem que assumir de fato que nós precisamos de bibliotecas que funcionem, bibliotecas que, mesmo sejam pequenas, ou seja, tenham um acervo não muito grande, não tenha uma quantidade suficiente de profissionais bibliotecários e outra estrutura física, mas que se apresente como tal, ou seja, uma instituição que, tal como a escola, né, exerça um papel fundamental na educação desse cidadão. Edivânio, nós estamos chegando ao fim da nossa entrevista, mas eu ainda gostaria de fazer a última pergunta a você. Eu gostaria de saber como é que você enxerga a infraestrutura da biblioteca da UFAL, né? E qual o seu parecer sobre a disponibilidade de bolsas para trabalhar na biblioteca, mas que na maioria das vezes não são dadas para os alunos de biblioteconomia? Bom, a biblioteca da UFAL, né, a Biblioteca Central da UFAL, ela se assemelha muito às bibliotecas das universidades, das diversas instituições do nosso país, pelo menos daquelas, né, que tem uma estrutura do ponto de vista, se eu posso dizer assim, quantitativo ou de aproximação da região Nordeste, por exemplo. É uma biblioteca que ela vem se esforçando, pode dizer assim, para atender pelo menos as demandas vinculadas aos projetos políticos pedagógicos dos cursos, né, que constituem a Universidade Federal de Alagoas, os projetos de pesquisa e de extensão e os programas de pós-graduação, né. Eu vejo que a biblioteca ela tem se esforçado nesse sentido, né, e nesses quase 10 anos que eu estou aqui em Alagoas, né, fazendo parte do corpo docente da Universidade Federal, né, a biblioteca vem ampliando, vem crescendo, ampliando seus serviços. Então, quando eu cheguei aqui em 2004, eu senti uma situação muito preocupante, né? A biblioteca não tinha condições mínimas de funcionamento, se pode dizer assim. Então, enquanto eu ingressei na Universidade Federal da Paraíba em 1995, e o acervo e o empréstimo já era todo automatizado, em 95, né, a gente teve uma automação do acervo da Biblioteca Federal de Alagoas um dia desses. Então, de fato, era uma situação bastante preocupante, mas eu considero que ela vem andando nos últimos anos a passos largos, se pode dizer assim, então quase equiparando a essas outras instituições que já estavam à frente de alguma forma. Agora, o fato é que toda biblioteca, sobretudo aquelas vinculadas à pesquisa e pós-graduação, elas precisam se ampliar, de fato, elas precisam de um acervo dinâmico, de base de dados atualizadas, de periódicos, né, de abstract, de index, de uma série de fontes de informações que instigam o pesquisador, né? Ela não tem que se apresentar como um espaço onde o pesquisador vai buscar informação, pelo contrário, ela tem que ter uma postura proativa, de fato, ela tem que se apresentar como um espaço onde ela promove essa necessidade no pesquisador, essa visão de que novos conteúdos, novas pesquisas, novos conhecimentos estão surgindo. Então, eu vejo que, de fato, a biblioteca está nesse sentido. Sobre a contratação de bolsistas, né, eu acho preocupante, realmente. Não só pelo fato de não ser bolsista da biblioteconomia, né. Na verdade, nós gostaríamos de ter funcionários qualificados, né, funcionários que de fato estão disponíveis para tal. E na biblioteca em particular, é uma preocupação porque a biblioteca é um espaço onde ela oferta, além dos produtos, naturalmente, ela oferta serviços, ou seja, ela lida diretamente com o usuário, ela lida diretamente com o cliente, né? Então ela tem essa conotação de ir até o cliente, né? De perceber que necessidade de informação é essa, né? E isso exige naturalmente uma formação, né, especializada na área de biblioteconomia, e mais do que isso, exige na verdade uma qualificação, não somente alunos de biblioteconomia como bolsistas, mas sobretudo profissionais bibliotecários, que além de ser formados em biblioteconomia, tenham pós-graduação, tanto lato sensu quanto stricto sensu. Então, é claro que a gente percebe um esforço da Universidade Federal de Alagoas para atender a nossa comunidade de usuários na Biblioteca Central e no sistema de biblioteca como um todo, mas, né, esse quadro precisa ser melhorado naturalmente, né? E eu diria que isso é uma questão que não está presente somente na Universidade Federal de Alagoas, isso é uma questão que está presente em todo o Brasil, né? É claro que com as suas devidas proporções, mas a gente está andando nesse sentido. A gente não pode pensar que a biblioteconomia brasileira hoje é a biblioteconomia, por exemplo, de quando eu me formei em 1999. Eu vejo uma diferença total, né? A gente vê pelos editais dos concursos, sobretudo no âmbito federal e no âmbito estadual, né? Diversas instituições estão abrindo
concursos, as que não têm cargos estão implantando os cargos e contratando profissionais bibliotecários para atender da melhor forma possível essa comunidade de usuário. Professor, segundo os dados de junho de 2013, disponibilizados pelo Conselho Federal de Biblioteconomia, existem 34.805 bibliotecários brasileiros inscritos no Conselho e o número ativos é apenas de 18.374. Em Alagoas, a tabela aponta 163 inscritos e os considerados regulares são de 130. Estes números preocupam. E como você vê o mercado de trabalho em Alagoas? Eles têm absorvido esses egressos do curso? Bom, Rodrigo, lidar com estatísticas é sempre complexo, né? Não é fácil, né? As estatísticas, muitas vezes, elas não retratam a realidade, né? Elas são aproximações, se pode dizer assim. É claro que os números de alguma forma preocupam, né? É aquilo que eu falei, né? Nós temos diversos cursos de biblioteconomia no Brasil, né? E esses profissionais estão saindo, espera-se, preparado para atuar no mercado de trabalho, né? E muitas vezes esses profissionais eles não assumem, né, essa postura mais ativa, se pode dizer assim, de se inscrever inicialmente no Conselho Regional de Biblioteconomia, né, e também de atuar dentro das instituições, né, que procuram de alguma forma alocá-los, né, no mercado de trabalho. O que se refere a Alagoas em particular, eu sou bastante satisfeito, né, eu olho para os quadros das instituições do Estado e vejo, na verdade, um percentual muito alto, né, eu diria que em torno de 90%, ocupados por nossos egressos. Então eu sou bastante satisfeito com essa situação. É claro que nós ainda temos uma postura tímida, eu costumo dizer que essa postura precisa ser mudada no curso de biblioteconomia. A gente precisa ser mais ativo no mercado de trabalho e perceber de fato quais são as potencialidades desse mercado e procurar, né, ingressar nele, né? Existe uma gama muito ampla de espaço para a atuação. Edivane, eu gostaria de agradecer a sua presença hoje aqui conosco. Foi um prazer tê-lo na nossa primeira edição do programa de Jogo de Frente com o Jogo Aberto. Muito obrigado a todos. Gostaria de agradecer também por você ter aceitado o convite e voltamos semana que vem. Muito obrigado.